Ah, o terror. Um gênero que pra livros é muito bom, pra filmes é uma merda. Mas que a internet conseguiu pegar esse gênero e simplesmente transformar em uma mina de ouro. A internet pode ser estranha, mas tem vezes que ela acerta. E acerta muito! Bom dia, meu amigo. Ou boa tarde. Ou boa noite no canal de terror. Muito bem, Buplay. Obrigado pela participação. Agora vai pro seu canto, que ninguém mais gosta de você. Internet e terror. Uma combinação que, inevitavelmente, uma hora ou outra ia acontecer com o surgimento da internet e o quanto ela foi ficando forte com o tempo. Atualização da lista mais gay 3.0 do Planeta Rosa. O problema é que o primeiro contato que a gente teve com o terror foi isso aqui. Quando eu era moleque, os meus irmãos me apresentaram as famosas creepypastas. Ninguém hoje em dia sentiu mais medo disso. E também me mostraram aquele jumpscare maldito do carro. Mas a minha história com terror não começou com as creepypastas. Na verdade, a minha história com terror começou com o meu pai. Meu pai sempre assistiu muitos filmes de terror. Eu lembro de uma vez ele tava assistindo, pela primeira vez eu vi Freddy Krueger e eu fiquei com um cagaço desgraçado. Inclusive, se hoje em dia me colocarem pra assistir Freddy Krueger, eu assisto tranquilamente. Freddy Krueger tá de 500 a 0 nas porcarias que a gente tem hoje em dia. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Que com o tempo as creepypastas foram... Que é isso? Que creepypasta fosse uma coisa boa, na verdade eram histórias ridículas que a gente ficava com medo porque a gente era criança. Eu lembro de ficar discutindo um creepypasta com meu melhor amigo de infância no colégio e a gente estava discutindo, não porra, mas o Slender, ele na verdade faz isso aqui, isso aqui. E era muito legal ficar discutindo creepypasta com ele. Apesar de creepypasta ser uma bosta que a gente gostava só porque literalmente nós éramos crianças. E não só as creepypastas viraram uma bosta, não que elas não fossem uma bosta. Os filmes de terror também viraram uma bosta. Mas se não fossem os filmes de terror, não existiria gêneros de terror que eu quero falar aqui pra vocês, que são os gêneros de terror mais atuais. Eu vou falar com vocês do gênero de terror mais popular que nós temos atualmente, os analog horror. Bom dia, bem-vindos ao Jornal News TV. Um homem que estava preso fugiu da prisão e está à solta. Algumas pessoas o chamam de caneta azul. O auxílio Egerli todo mês, proposto por Ciro Gomes, atual presidente do Brasil, está em alta entre os jovens. Um homem de cabelo azul foi preso no estado de São Paulo por tacar a marreta nas pessoas. Tudo isso e mais você vê hoje no Jornal News TV. Manuel Gomes, também conhecido como Caneta Azul, fugiu da prisão nesta quarta-feira, dia de janeiro. Quando saiu, 8 horas depois ele matou uma mulher. Ele portava uma caneta quando enfiou a mesma várias vezes na mulher. Depois de... Vocês do Analog Horror, eu preciso primeiramente falar pra vocês como eu conheci os Analog Horror. E que pra mim foi a ressurreição do terror, pelo menos na internet brasileira, e foi através dos canais de terror. Sim, meu amigo, esses canais de terror aqui. Eu conheci os Analog Horrors por causa dele e eu voltei a gostar de terror por causa deles. Na verdade, apesar disso, Analog Horror não é o meu gênero de terror predileto. Meu gênero de terror predileto é o horror cósmico. Eu também quero falar futuramente aqui pra vocês. Mas como eu tô com preguiça de editar, eu não vou falar não. Lá estava eu em plena pandemia, tranquilamente. E aí apareceu o primeiro vídeo do VK pra mim sobre horror cósmico. Eu, obviamente, cliquei e me apaixonei pelo horror cósmico. Eu acho o horror cósmico muito interessante. E é também um ótimo sonífero ver o cara explicando todos os poderes da criatura, enquanto eu tô no sono rank já. Mas eu falar que eu assisto os canais de terror único e exclusivamente pra servir de sonífero é sacanagem, viu? Apesar de ser por causa disso mesmo, mas é sacanagem. Quando eu não durmo com esses vídeos, eu acho sempre muito interessantes. Um dos terrores mais interessantes que eu vi atualmente foi o terror de um cara que tava preso em sua casa e tinha, sei lá, dinossauros gigantes tentando invadir ela e ele tava fingindo que tava morto. Porque eu acho o jumpscare uma ferramenta bem merda de você fazer horror com uma pessoa. E quando a pessoa vê aquilo pela terceira vez, ela vai lá, uau, nossa, é legal, hein?
Sabendo disso, os criadores de conteúdo de horror na internet não investem em jumpscare, e se investem em uma ferramenta muito melhor e muito mais memorável do que uma ferramenta barata de jogar um bicho na sua cara. Sim, investem em lore e imersão. Esse eu gosto pra caramba. Imersão é basicamente quando você está tão engajado em uma obra que você não vê o tempo passar. Um exemplo de analog horror muito bom que usa isso muito bem a seu favor foi o próprio Catálogo Mandela. Que apesar do Catálogo Mandela ter decaído, tipo, a níveis estratosféricos, e querendo ou não, apesar da pandemia ter sido uma merda pro mundo inteiro, ela foi essencial para que canais desse tipo e canais com outros conteúdos muito bom simplesmente, e eu descobri essas pessoas através da pandemia. Todos nós descobrimos através da pandemia. Todos esses canais ficaram fortes através da pandemia, apesar dela ter simplesmente fudido com o mundo inteiro e deixado todo mundo com traumas. Ela foi boa porque a internet nunca mais foi a mesma depois dela. O YouTube nunca mais foi o mesmo depois dele, cara. E nós temos outros analog horrors que, na minha opinião, são os que eu vi até agora. Vita Carnes, The Man The Switch, The Blood One Phenomenon. Inclusive, Vita Carnes e The Blood One Phenomenon são os meus prediletos até agora. Eu olhei pra The Blood One Phenomenon e eu pensei, que porra é essa? Nós temos também as Backgrounds, que foi outra história de terror que eu gostei bastante, que eu gostava muito de acompanhar. Eu achava muito interessante cada nível e a criatividade de cada pessoa pra fazer, e também era um sonífero do bom. Mas é isso que eu acho do horror da internet. Eu acho que ele serviu pra trazer muita gente que tem um talento inestimável com a arte pra internet, usando o horror da forma certa e não com jumpscare barato que só te assusta na primeira vez que você olha aquilo. Mas é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você tem alguma experiência com terror, me conte aí embaixo, me conte qual é o seu analog horror preferido, o seu ARG preferido, o seu livro de terror preferido. Me conte aí nos comentários, que eu gosto bastante desse gênero. Eu com certeza vou ler o seu comentário, não que eu tenha muita opção também. Bom, eu espero que você tenha achado interessante a minha visão sobre o horror da internet. Se você achou mesmo interessante, dê like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque eu lanço vídeo toda semana, mas eu tô querendo aumentar pra 2 vídeos na semana. Eu sei, isso vai acabar comigo, mas eu tenho que lançar. Mas é isso, muito obrigado e tchau!